Então, vamos lá, pessoal. Continuando a nossa aula, então, vamos lá para a apostila de português, página 45. Nós iremos fazer da 45 a 47, certo? Então, vamos lá. O que teremos aí na página 45? Então, tá lá. Carta pessoal de reclamação. Então, a gente já havia comentado algumas aulas passadas, né, sobre essa carta pessoal de reclamação. Geralmente é quando a gente reclama, né, ou por carta ou por e-mail, né? A gente faz alguma reclamação de algum produto direto à indústria que produziu o produto. Então, a gente envia reclamando, né? A gente, normalmente os produtos hoje em dia, vem lá, SAC, né, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor. E aí vem um endereço, vem um telefone para a gente estar fazendo reclamações, né, se a gente tiver alguma reclamação a respeito do produto. Então, vamos lá. Então, aqui é uma carta pessoal. Então, aqui a gente vai escrever, né? Pode ser uma por carta ou e-mail que a gente tem que digitar, ok? Então, vamos lá. A professora vai compartilhar aqui com vocês. Então, vamos lá. Carta pessoal de reclamação. Então, nós temos aí. A primeira pergunta. Então, é pessoal. Cada um vai escrever aí o que realmente é para vocês. Você costuma escrever cartas? Aí você vai responder. Se você disser que sim, você vai dizer para quem. E se você não costuma escrever cartas, você vai dizer não, só não, ok? 2. Você já escreveu uma carta ou um e-mail reclamando de algum serviço ou produto? E aí, você aí na sua casa, a mamãe, o papai, alguém aí da sua família já escreveu? Já mandou um e-mail reclamando de alguma coisa? Né? Então, vocês vão escrever aí, sim ou não. E o que foi? Se foi uma carta ou um e-mail. Ou enviou um e-mail. Ok? Então tá lá, leia o texto a seguir. Então tá lá, DAEB, Departamento de Água e Esgoto. Então tá lá, quinta-feira, 4 de janeiro de 2018. E aí tem até as horas, 9 horas e 1 minuto. Escoamento de água em via pública. Prezados, solicito providência urgente a respeito do escoamento de água em via pública na esquina da Avenida Taquari com a Avenida Padre Cacique. O escoamento está ocorrendo há mais de um mês e pode provocar um acidente em razão de que os carros e motos podem derrapar com a água na pista. Piloto minha moto e digo que há risco de acidente, desperdício de água e sujeira na via pública e nos carros e roupas de quem transita pelo local. Há dias que há água em abundância no local. Aguardo retorno. Atenciosamente, Fernanda. Ok? Então vamos lá. Página 46. Quem é o destinatário e o remetente? Então, nós temos aí na carta quem é o destinatário e o remetente. Então, remetente é quem está mandando, fazendo o pedido, está mandando a carta, certo? Então, está aguardando o retorno. Quem que assinou essa carta? A Fernanda. Então, o remetente é a Fernanda. E o destinatário é para quem está sendo destinado a carta. E para quem que está sendo enviada essa carta? Nós lemos lá, então, para o departamento, né, de abastecimento de água e esgoto, que a gente leu lá no início, da EB, ok? Então, quem é o destinatário da carta? Da EB, Departamento de Água e Esgoto, tá? Departamento de Água e Esgoto, da EB. E o remetente é a Fernanda, tá? É quem está escrevendo. Então, sempre lembra disso. O remetente é quem está escrevendo, quem está reclamando ou está pedindo algo, né? E o destinatário, a palavra destinatário vai
vem da palavra destino. Então, está se destinando para quem? Então, para o Departamento de Água e Esgoto, da AEB. Então, o destinatário é quem vai receber essa carta. Ok? Então, vamos lá. Quando o texto foi escrito? Quando? Nós vimos também, a professora leu lá no início. Ele foi escrito no dia 4 de janeiro de 2018. Então, 4 de janeiro de 2018. O que significa dizer que há um escoamento de água na via pública? Significa dizer que a água está vazando em alguma via pública, quer dizer, na rua, onde se torna público, onde passam as pessoas. Então, via pública quer dizer um local público, são as ruas na qual a gente anda, né? Lá no centro da cidade, né? No nosso bairro, isso é uma via pública, ok? Então, o que significa? Significa que há um problema no sistema de água, que a água está vazando em via pública. Então, isso é um escoamento de água, quer dizer que tem algum problema no sistema de água, né? E está vazando água, está vazando muita água nas ruas, na via pública, ok? Exercício 7. A expressão via pública é usada como sinônimo, quer dizer a mesma coisa, parecido, a avenida e rua ou a calçada. Então, via pública é avenida e rua, tá? Ou avenida ou rua. 8. Qual é o objetivo do texto? A Fernanda, ela está escrevendo para quê? Ela está pedindo o quê? Ela está solicitando uma providência a respeito desse escoamento de água, a respeito desse vazamento de água. Então, ela está solicitando uma providência a respeito desse escoamento de água ou desse vazamento de água na rua, certo? 9. Onde está ocorrendo o escoamento? Então, lá na carta dela, ela está informando. Aonde que está esse escoamento, esse vazamento? Na esquina da Avenida Taquari com a Avenida Padre Cacique. Então, ela informa aí o local certinho, né? Então, bem na esquina da Avenida Taquari com a Avenida Padre Cacique. 10. Há quanto tempo está ocorrendo o escoamento? Ela disse que há mais de um mês. Esse aí é com H, igual está aqui na pergunta, ó, H e com acento, porque é do verbo haver, existir. Então, há mais de um mês. E aqui eu tenho outra pergunta. Quais são as consequências dessa situação? Ela diz que as consequências que podem ter os riscos de acidentes, né? E o desperdício de água e sujeira na rua. Então, o escoamento está ocorrendo há mais de um mês e as consequências são risco de acidentes, né? Desperdício de água e sujeira. Então, essas são uma das consequências, né? As principais. O texto que você leu é uma reclamação ou é um elogio? Ela está elogiando ou ela está reclamando? Uma reclamação, ela está até pedindo, né, para ser providenciado aí, né, o reparo nesse vazamento. 12. Observe o formato do texto. Por que é correto dizer que se trata de uma carta? Então, vamos lá. Por que a gente diz que é uma carta? Então, vamos lá. Porque nós temos aí a data de quando foi escrito o texto, tá? Há um destinatário, para quem está sendo enviado, e um remetente, que é a pessoa que assina a carta. Então, por que é correto dizer que se trata de uma carta? Então, porque há uma data, tá? Em que o texto foi escrito. Há um destinatário, que é para quem vai ser enviado, e um remetente, que é a pessoa que assina a carta.
tá? Então, devido a essas características que a gente já vê, já logo percebe que se trata de uma carta. E aqui vem uma explicação. Então, olha lá. A carta pessoal de reclamação é uma carta que se destina a uma empresa, pessoa ou instituição e serve para que a pessoa se sente prejudicada por um serviço ou produto possa expressar seu ponto de vista e solicitar uma reparação. As cartas de reclamação podem ser enviadas pelos correios, por e-mail ou publicadas em sites específicos para isso. Geralmente, elas apresentam a estrutura básica de uma carta pessoal. Tem local e data, uma saudação, o destinatário, uma expressão de despedida e a assinatura do remetente. Então, nós temos aí, então vamos ver. Lá está falando que tem local e data. Tem local e data? Sim, tem lá. A data, né, quinta-feira, 4 de janeiro de 2018, certo? O local, ela identifica, porque ela fala de onde está havendo esse vazamento, né? Ela dá uma saudação lá no início, que ela fala prezados. Então, ela está dando uma saudação, tá? O destinatário que está lá, que é Departamento de Água e Esgoto, para quem vai ser enviado a mensagem, essa carta. A expressão de despedida, que ela fala aguardo o retorno atenciosamente. E a assinatura, que é o nome dela. Ela assina lá Fernanda. Então, é uma carta, né, pessoal, certo? Então, vamos lá. Página 46. Releia este trecho. Perdão, pessoal, página 47, né? Releia este trecho. Prezados, solicito providência urgente a respeito do escoamento de água em via pública, na esquina da Avenida Taquari com a Avenida Padre Chico. A palavra em destaque é um adjetivo ou é um vocativo? Vocativo é quando eu estou pedindo, né? Quando eu peço alguma coisa ou estou dando uma ordem. Então, é um vocativo. Ela fala, solicito providência. Então, ela está solicitando que alguém tome providência, né? De resolver este problema aí do escoamento da água. Ok? Além da indicação da data, há também a hora. Por que você acha que essa informação consta na carta? Então, vocês viram lá que tem a hora. Lembra que eu li? Então, tá lá, quinta-feira, 4 de janeiro de 2018, 9 horas e 1 minuto. Por que vocês acham que tem esse horário? Tem a hora marcando na carta. Alguém sabe dizer? Porque geralmente quando a gente vai escrever, né? Porque aí vocês viram que foi digitado, foi como se fosse pelo site. E automaticamente, quando a gente escreve alguma coisa no computador, por e-mail, alguma coisa em site, automaticamente o sistema marca a hora e os minutos, né? Então, por isso que está sendo marcado aí, ok? Então, por se tratar de uma publicação em um site, tá? Então, é comum o sistema marcar a hora do registro. Então, por se tratar de uma publicação escrita em um site, então, automaticamente, ok? Então, vocês podem responder assim. Como se trata de uma publicação em um site, é comum, né? É normal o sistema marcar a hora do registro. Então, a professora vai repetir, tá? Como se trata de uma publicação em um site, é comum o sistema marcar a hora do registro. Ok? 15. Releia outro trecho. Aguardo o retorno atenciosamente. Então, atenciosamente foi reduzido aí, né? ATT, que significa atenciosamente. A palavra em destaque é uma abreviação de atenciosamente. Que outras palavras ou expressões Fernanda poderia ter usado para se despedir? Ela poderia ter feito cordialmente, ela poderia ter escrito até logo, ou grata, né? Porque
como ela é uma mulher, né, teria que ser uma palavra feminina. Então, grata, obrigada. Então, poderia ser utilizado uma dessas expressões aí para finalizar, né? Aí, para se despedir. A carta de reclamação que Fernanda escreveu ao DAEB foi postada no site Reclame Aqui Serviços Públicos, o qual permite que qualquer cidadão exponha, por meio de um texto em formato de carta, uma reclamação, então tá aqui, ó, a respeito de um serviço público. Ao escrever a carta ao DAEB, Fernanda mostrou uma atitude cidadã. Por quê? Por que ela mostrou uma atitude cidadã? Então, vamos lá, vamos escrever. Porque ela mostrou, ela sinalizou as consequências do desperdício de água, quer dizer, a água está lá na rua, não tem nada a ver para ela pagar a conta de água, mas como cidadã, ela também compreende o desperdício. Então, né, os cofres públicos, aí no caso a prefeitura, que iria pagar. Então, porque ela sinalizou, ela nos mostrou as consequências do desperdício de água, tá? Então, isso mostra uma atitude cidadã, porque a água está lá na rua, não era da casa dela, mas ela se preocupou, porque está desperdiçando, aí a prefeitura vai gastar muito mais com a conta de água, né? E fora que a água pode acabar. E acabando, vai faltar água na casa de todo mundo da cidade. Então, é uma atitude cidadã, sim, porque ela se preocupou não só com ela. Ela estava reclamando de uma coisa que estava lá no meio da rua, né? Que não estava no quintal dela. Então, é uma atitude cidadã, porque ela nos mostrou, ela sinalizou esse problema do desperdício de água, né? Então, isso é uma atitude cidadã, ok? Então, aqui terminamos, então, a página 47, certo? E aí, pessoal, vocês têm a tarefinha de casa. A professora passou aí, deixa a professora olhar aqui um pouquinho. Matemática. Então, eu coloquei lá, represente com desenho cada fração. Ah, mas como que eu vou fazer? Vocês vão ilustrar essa fração. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Tá lá, 3/5. Lembrando, numerador é o número de cima, denominador é o número de baixo. O número de baixo é a quantidade em que o inteiro foi dividido, tá? Lembrando que essa divisão tem que ser em partes iguais. Não pode ser uma parte maior e outra menor. Então, eu vou pegar e vou dividir. Pode fazer como se fosse uma barrinha de chocolate, certo? Aí vocês vão colocar 5, nessa barra tem que ter 5 pedaços juntinhos, tamanhos iguais, certo? O numerador, que é o número de cima, indica as partes que nós vamos utilizar. Então, se eu estou falando 3/5, eu vou utilizar 3 partes dessas 5 partes. Então, eu vou dividir em 5 partes iguais e vou pintar 3 partes, certo? Depois, vocês têm lá 1/3, mesma coisa. Eu vou dividir em 3 partes iguais e vou pintar uma parte. Depois, 4/7. Eu vou dividir em 7 partes iguais e vou pintar 4 partes. Depois, 8/10. Vou dividir em 10 partes e vou pintar 8. E agora, esse 5/5, eu leio 5/5? Não. Lembra da nossa leitura de fração? Eu leio 1 inteiro. Como eu vou fazer essa fração, professora? Eu vou dividir em 5 partes e vou pintar 5 partes. Então, quer dizer que você usou 1 inteiro completo. Ok? Então, prestem bastante atenção e façam com bastante capricho. Combinado? Então, beijos e até amanhã, né? A nossa última aula da semana aí, ok?